Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Não é? Hoje é uma terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Né? Aqui na nossa análise a gente vai falar sobre a visita do Trump à China, mais precisamente o Xi Jinping, que vai ocorrer amanhã. Né? A partir de amanhã, dia 13 de maio, ele vai chegar em Pequim, na China, né, Beijing, né, que eles chamam lá, para visitar o Xi Jinping. Com certeza vai falar sobre coisas estratégicas aí desse conflito do cume da montanha, que é o assunto principal aqui do nosso canal. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa visita, na minha concepção, ela tem muito a ver com aquele prazo que eu disse para vocês, os 100 dias, né, que eu considerei aí mais ou menos 100 dias do final de fevereiro, né, quando começa o ano efetivamente, março, até o início ali, meados, né, do comecinho de julho, logo no momento da Copa ali, um pouco antes do 4 de julho, quando o Trump então vai fazer a comemoração aí dos 250 anos da pátria, da nação norte-americana, não é? Eu tenho certeza que nesse período que a gente está vivendo agora, dentro desses mais ou menos 100 dias, muitas coisas também estão sendo negociadas, combinadas nos bastidores, que a gente vai acabar descobrindo depois, no segundo semestre, tá? E com certeza eu acredito que o Brasil está incluso numa dessas coisas aí, numa dessas coisas combinadas, tá? Exatamente por isso que o regime aqui está em alto grau, alto assim, elevadíssimo grau de desespero profundo, profundo. Né? A gente está vendo aí até as instituições de esquerda que fazem pesquisa de opinião pública, colocando o Flávio à frente. Ontem um instituto de pesquisa, o Genial Quaest, que é totalmente esquerdista, né, colocando o Flávio com quase 3 pontos de vantagem, e eu acredito que essa vantagem deve ser muito maior. Né? Então, eu acho que eles devem pegar a ponta, eles dizem que tem 2 pontos, 3 pontos de como ele diz, de margem de erro, né? Então ele deve colocar o Flávio na ponta de baixo, deve usar o Lula na ponta de cima, né? É assim que, para poder dar a impressão de que está empatado ali. Guardadas as devidas proporções, algo mais ou menos com o que houve entre o Trump e a Kamala, que dizia-se que eles estavam empatados, que seria uma disputa ferrenha e etc, etc. E quando abriram as urnas, o Trump tinha mais de 310 delegados e a Kamala bem menos, deu 71% para o Trump, algo que a mídia considerava um empate. Então,
ganhou em todos aqueles estados pêndulos, né? Então acho que aqui vai ser mais ou menos. Aliás, o Brasil é muito parecido, né, com os Estados Unidos em tudo, em tudo. Infelizmente também na questão do que ocorreu lá em 6 de janeiro e aqui no 8 de janeiro, acho que só vai se resolver a partir do ano que vem, né? Mas a gente lamenta por essas pessoas que estão envolvidas, que a vida delas virou um inferno, né, eu imagino, mas igual aquelas que participaram do processo do Capitólio lá, né? Agora, o que está em jogo na visita do Trump à China, né? É aquilo que eu digo a vocês, eles têm um acordo, o Trump, o Putin, o Xi Jinping, eles têm um inimigo muito maior, que são os donos do mundo. Agora, não é porque eles têm um inimigo em comum que eles são amigos totalmente, que eles são, né, como se fala na vida, eles são brothers, né, que eles se consideram amigos para sempre. Não é nada disso, né? Eles têm um acordo de cavalheiros, porque tem um inimigo em comum, mas em breve, aí, aliás, em breve não, né? Já começaram a mostrar os dentes um para os outros, né? Já começaram a se embater para ver quem sai na frente nesta nova ordem global, né? É uma nova ordem global isso aí, né? A dos globalistas está acabando. É por isso que os globalistas estão em desespero. Veja, a OMS já está se movimentando de novo, né? Sobre aquele barco que descobriram, aquele bichinho. Então pode ser que venha uma nova rodada, que eles tentem uma nova rodada daquilo que ocorreu lá em 2020. Eu acho que eles vão falhar miseravelmente, né? Mas aqui no Brasil, o que eu quero dizer? Aqui no Brasil a gente tem que se preparar porque os meses aí, os 2 últimos meses que vão anteceder a eleição serão de muita dificuldade para a direita brasileira. A gente vai ter muita dificuldade para falar no canal, não só o nosso canal aqui. Toda a direita vai ter muita dificuldade para falar as coisas no canal, explicar aqui no X. Então preparem-se, né? Porque aqueles que não conseguirem acessar sites, aqueles mais acomodados, né, que querem ficar só no YouTube, eu vivo falando isso, vocês vão ficar sem informação, né? Porque o governo aqui já está preparando 2 decretos, né, para trancar as redes. Eles estão em alto e elevado grau de desespero. A perda de poder significa voltar para a cadeia, né? Então, preparem-se, porque aqueles que não estão, digamos assim, na crista da onda, se você não sabe conferir o site, não sabe usar o X, não sabe acessar o Telegram, vai ficar sem informação. Vai ter que assistir o Jornal Nacional. Infelizmente, porque vai ser pesada essa onda deles agora, né? É a última tentativa. Eu sempre faço aquela comparação, né? É que nem aquele pessoal que estava lá no bunker, na época do Homem do Bigodinho, lá em Berlim, eles estavam socados dentro daquele bunker, em desespero. Eu aconselho vocês a assistirem o filme A Queda, o filme alemão de 2004, para vocês entenderem o que é o desespero de Estado, né? O que as pessoas são capazes de fazer quando estão em alto grau de desespero. Então vamos lá, eu vou ler um texto do Russia Today que fala sobre essa visita do Trump à China que vai ocorrer a partir de amanhã e que, na minha concepção aqui, do Marcelo Rossi como analista, é ponto crucial, né, nesse período que eu disse a vocês, aí os 100 dias mais ou menos, que vão ocorrer muitas coisas que vão definir os destinos de muitas nações e o destino da humanidade, né? Então ele diz o seguinte: Donald Trump deve desembarcar em Pequim, na China, amanhã, quarta-feira, para uma visita de Estado de 2 dias. Será a primeira de um presidente americano em 8 anos, em um momento em que as relações entre as 2 maiores economias do mundo se encontram em uma encruzilhada definida pela guerra com o Irã, por atritos comerciais e rivalidade tecnológica. Muita rivalidade tecnológica, né? A visita deverá incluir uma reunião bilateral com o presidente Xi Jinping na manhã de quinta-feira, seguida de uma visita ao Templo do Céu e um banquete de Estado, bem como um almoço de trabalho na sexta-feira, né, o último dia antes de Trump partir para casa.
A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, descreveu a viagem como uma visita de enorme significado simbólico, olha lá, ao mesmo tempo que insinuou mais bons negócios em nome do nosso país. As negociações de alto risco provavelmente girarão em torno da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que foi o motivo do adiamento da visita originalmente agendada para o final de março, bem como de Taiwan, inteligência artificial também será tratada e minerais críticos. Então veja, eles estão conversando sobre a posição agora nessa nova Guerra Fria que está nascendo, né, entre Rússia, China e Estados Unidos, para ver quem vai sair na frente desse mundo novo. Não. A guerra com o Irã e a crise no Estreito de Hormuz deverão dominar a agenda, com um funcionário americano não identificado dizendo a repórteres durante uma coletiva de imprensa que Trump provavelmente pressionará a China na compra de petróleo iraniano e no suposto fornecimento de componentes de dupla utilização a Teherã. As características dessa abordagem ficaram evidentes na semana passada, quando os Estados Unidos sancionaram refinarias chinesas que compravam petróleo bruto iraniano, bem como o que Washington descreveu como entidades sediadas na China, que fornecem imagens de satélite para viabilizar os ataques militares do Irã contra as forças americanas, principalmente essas que estão lá no estreito, né? Os iranianos estão usando imagens de satélite para viabilizar esses ataques contra os militares americanos de tecnologia chinesa. Eu lembro que alguém me perguntou, eu não lembro quem exatamente, nas análises aí, que eu disse que aquele período do Edward Snowden, né? Falei que o Edward Snowden disse que eles poderiam invadir uma distribuidora de energia e desligar a energia de uma nação inteira, isso lá em 2013. Alguém me perguntou assim, mas por que então os Estados Unidos não fazem isso com o Irã? Então vamos lá. Isso ocorreu em 2013. De lá para cá vocês percebam que muitas nações, principalmente Rússia, China e Irã, eles estão se desligando da internet global e tem uma internet à parte lá, justamente para se proteger desse tipo de coisa, diferente do Brasil, que é altamente dependente dessa internet ocidental, essa internet americana. Né? É por isso que o regime aqui quer fazer uma troca, né? Quer tirar as big techs, quer trazer coisa da China. A gente está dependendo aí dos cabos da internet norte-americana, enquanto essas nações aí já estão se desligando. Eles perceberam lá atrás, em 2013, né, tanto que o Edward Snowden correu para a Rússia, né? Muito provavelmente os russos ofereceram muito dinheiro para ele dar um caminho, né, explicar aí, deve ter sido contratado como um consultor para explicar para o governo russo como se livrar desse tipo de coisa, e o Irã vai na cola, né, vai na bota. Né? Então é isso. Ó. Continuando então nosso texto. Espera-se também que Trump peça a Xi Jinping que use a influência singular de Pequim sobre Teherã para reabrirem o Estreito de Hormuz, uma via navegável crucial que representava cerca de 20% do comércio marítimo de petróleo antes da guerra. A China, que é a maior compradora mundial de petróleo do Golfo, tem se mostrado favorável a esta causa, instando Teherã a remover os obstáculos ao tráfego marítimo. Né? E Teherã só está se agarrando a isso. Né? Os dois líderes estão prestes a discutir o que os observadores denominaram de os 5 Bs. A compra de aeronaves da Boeing pela China, a carne bovina e a soja americana, a criação de uma junta comercial e uma junta de investimentos. Em relação à Boeing, os líderes poderiam negociar a compra de até 500 aeronaves 737 MAX e cerca de 100 jatos de fuselagem larga para diversas companhias aéreas chinesas. Né? Aí também fala sobre Taiwan, que é um ponto crítico de tensão. Né? A China está querendo, de uma certa maneira, derrubar o governo de Taiwan, deixar o governo de Taiwan, né, a ilha mais alinhada com o continente, com o Partido Comunista Chinês. Né?
Então ele diz aqui, Taiwan, que a China considera parte de seu território soberano, há muito tempo é um ponto sensível, eu diria até muito sensível, nas relações entre Washington e Pequim. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, descreveu a ilha autogovernada como o maior ponto de risco na relação bilateral, né, entre Washington e a própria China, né, e instou que os americanos devem honrar seus compromissos e fazer a escolha certa para abrir um novo espaço para a cooperação entre a China e os Estados Unidos. Isso é um calcanhar de Aquiles. Ali, se houver uma guerra entre Taiwan e China, o Trump não tem como apoiar muito, não, por conta de romper relações com a China continental, né? Agora, Taiwan, que é uma nação, né, digamos assim, independente e soberana, sabe qual que é o ponto fraco da China, né? Principalmente se houver ataques militares. Aquelas represas de Três Gargantas ali, que se eles atacarem aquilo ali, eles... Nossa, não dá nem para dizer o tamanho das perdas humanas e do desespero que seria na China, porque quebrando ali aquelas muralhas, aquelas represas, muitas cidades chinesas vão ser inundadas, né? E aí a gente já sabe o que vem depois, né? Diversos meios de comunicação noticiaram que a China quer que Trump diga que os Estados Unidos se opõem à independência de Taiwan, em vez de usar essa sua linguagem atual, e as autoridades em Taipei estão nervosas com a possibilidade do presidente americano acatar o pedido, ou seja, lá em Taiwan eles estão com medo do Trump aceitar, né? Um funcionário americano que preferiu não ser identificado disse ao jornal Financial Times que, abre aspas, não esperamos ver nenhuma mudança da política dos Estados Unidos em relação a Taiwan daqui para frente. Embora o governo Trump tenha continuado a fornecer armas a Taiwan, o presidente dos Estados Unidos já expressou ceticismo, olha lá, quanto à defesa da ilha e a acusou de roubar a indústria de fabricação de semicondutores dos Estados Unidos. Isso aí, o Trump abandonando Taiwan, é aquela história do acordo que eles têm de divisão geopolítica do mundo, né? Áreas de influência que eu já mencionei aqui, o Trump com o continente americano, a China com aquela mar da China meridional, né? Os grandes players têm, né, essa zona de influência, né? Como a Rússia ali, né, o que era a antiga União Soviética, né, também inclui a Ucrânia, por isso a Rússia está fazendo uma guerra com a Ucrânia, né, não quer que a Ucrânia faça acordos com a OTAN, nem que faça parte da União Europeia, né? Esses grandes players querem se proteger. Eu falei aquela história, um cara, imagina uma pessoa ricaça, milionária, que mora em... Vou chutar um bairro chique aqui de São Paulo, Alphaville, né? Que é até fora ali, é uma espécie de cidade ali fora, né? Próxima a Barueri. Só tem mansões, só tem milionários ali. Você bagunçar o coreto ali nas ruas ali, você vai ficar fora, eles vão te tirar dali. É mais ou menos isso. O milionário, você pode até falar, mas aqui na rua você não manda, você é dono da tua casa. Mas ele vai exercer influência sobre a região. É a mesma coisa com as grandes nações, né? Embora seja uma comparação meio esdrúxula, mas as pessoas entendem então o que eu estou tentando dizer aqui, não é? Ninguém quer baderna próximo ao seu território, próximo ao seu quintal, próximo à sua casa, né? Então, a China detém uma poderosa vantagem com seu controle quase total sobre as cadeias de suprimento de minerais de terras raras. Analistas citados pelo jornal The Guardian sugerem que Pequim pode oferecer um acordo comercial de longo prazo para garantir aos Estados Unidos acesso a essas commodities, sob a condição de que não sejam usadas para fins militares. Isso é difícil, né? A questão tem sido um ponto de atrito nas relações bilaterais entre os dois países há anos, com a decisão da China de introduzir restrições à exportação de elementos de terras raras em 2025. Aí o Trump vem buscar no Brasil, né? O que gerou turbulência na indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos.
Embora no final de 2025 Washington e Pequim tenham chegado a uma trégua comercial provisória, que expira em novembro desse ano, líderes da indústria americana têm reclamado de atrasos na emissão de licenças de exportação e da volatilidade geral nas cadeias de suprimentos, né? Aí tem também o campo de batalha digital. Ó. A visita de Trump ocorre em um momento em que a Casa Branca acusa a China de roubar tecnologias de inteligência artificial, incluindo a realização de campanhas deliberadas em escala industrial para extrair recursos de modelos de IA que estão baseados nos Estados Unidos e treinar concorrentes mais baratos, né? A China fez isso nas últimas décadas. Ela copiou tudo que era produzido no Ocidente e fez mais barato, né? Tem até uma brincadeira, diz que Deus fez o mundo e a China fez o resto. Não. Em resposta, a embaixada da China em Washington afirmou que Pequim se opõe à repressão injustificada de empresas chinesas pelos Estados Unidos, acrescentando que atribui grande importância à proteção dos direitos de propriedade intelectual. Eu não concordo muito com isso, não. Pequim protesta há muito tempo contra o que considera uma repressão dos Estados Unidos às suas empresas de tecnologia, incluindo restrições à Huawei e uma pressão para substituir a tecnologia ligada à China em carros com conectividade americana, uma política amplamente vista como um golpe para os fabricantes chineses de veículos elétricos, né? Concorrendo com o Elon Musk. Mas então, voltando aqui. Em resumo, essa visita aí, eles vão tratar de alguns assuntos que envolvem também essa divisão das áreas de influência, né? Então, muitas nações aí estão sendo negociadas, estão na mesa, né? Taiwan, Brasil, né? Às vezes sem saber. Então é por isso que a gente vê aqui os que estão alinhados com o lado errado em desespero profundo, né? Porque já estão observando um futuro próximo aí que está sendo desenhado, né? A gente vai ter que atravessar momentos difíceis, principalmente no tocante à informação, né? Já venho falando isso há muito tempo, a gente desenvolveu o site para isso. Vocês lembram que meses atrás eu criei aquela história do áudio complementar, que eu coloco um link aqui, eu disponibilizo ele numa nuvem, no 100 de GB, coloco um link sempre na parte de comentários do nosso canal, aí você clica no link, faz o download e ouve no teu celular. Muita gente encontrou extrema dificuldade numa coisa extremamente simples. 2 cliques, você bateu ali, faz o download, ele já abre o áudio e você ouve. Talvez a gente precise voltar a utilizar isso aí, porque eles aqui vão vir com tudo, hein? E não vai ser só com o nosso canal. Nosso canal é um dos mais atingidos. Cortaram a monetização lá atrás, né? Tiram aqui vários áudios de análise da plataforma, né? Eles vão lá e detonam mesmo, não querem saber. Então, não vai ser fácil atravessar os 2 meses aí que antecedem as eleições. Depois da Copa, né? 2, 3 meses. Final de julho, agosto, setembro, não serão meses fáceis para se informar, hein, pessoal? Vão se preparando. Daqui o que eu posso fazer é disponibilizar lá o site geopoliticamrs.com.br. Vou voltar a usar os áudios complementares, né? Posto um áudio complementar lá no 100 de GB, coloco o link dele no espaço de comentários, vou colocar várias vezes o link dele. Você vai lá, né? Rola a barra aí do teu celular de comentários, clica no link e ouve, tá bom? Muito obrigado, eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal, com o nosso trabalho. Por favor, colabore você também, qualquer valor, e eu agradeço bastante. Tenha uma excelente semana, eu volto amanhã, tá bom? Valeu, pessoal, tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.